Olá pessoal, professor Vildomar. A nossa aula hoje será sobre medidas de comprimento, massa, tempo e temperatura. Fiz aqui ao lado 4 figurinhas para ilustrar melhor esse conteúdo. Aqui eu tenho um homem medindo uma criança com uma trena. Essa trena é um instrumento de medida de comprimento. Aqui eu tenho um homem em cima de uma balança, certo? Essa balança é um instrumento de medida de massa. Aqui eu tenho uma pessoa segurando um termômetro. O termômetro é um instrumento de medida de temperatura. Aqui eu tenho um cronômetro. Esse cronômetro é um instrumento de medida de tempo. Grandezas e medidas. Comprimento, massa e tempo são exemplos de grandezas. Já o metro, o quilograma e o ano são respectivamente unidades dessas grandezas. Observe no quadro essas e outras grandezas e algumas de suas unidades de medidas mais utilizadas. Grandeza, unidade de medida. Comprimento. As mais usadas são o metro, decímetro, centímetro, milímetro e quilômetro. Massa, grama, miligrama, quilograma, tonelada. Tempo, ano, mês, semana, dia, hora, minuto, segundo. Temperatura, grau, Celsius. Capacidade, litro, mililitro. Superfície, área, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Volume, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Medidas de comprimento. A medida padrão de comprimento é o metro. Aqui, gente, ó, tem um metro, tá certo? A letra M é a sigla ou o símbolo do metro. Aqui eu tenho decímetro, que é dm, centímetro, que é cm, milímetro, que é mm. E são submúltiplos, ou seja, menores que o metro. 1 metro, gente, é igual a 10 decímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Se você pegar uma régua, se você observar, exemplo, do 1 até o 2, tem 10 tracinhos. Esses 10 tracinhos são 10 milímetros. Vamos ver aqui agora. Unidade padrão, né? Ou unidade principal, o metro. Então, em relação ao metro, um decâmetro tem 10 metros. Um hectômetro tem 100 metros. Um quilômetro tem 1000 metros. Isso aqui são medidas maiores que o metro, ou seja, múltiplos do metro. Aqui eu tenho os submúltiplos menores que o metro. Então é o seguinte, um decímetro é um décimo do metro. Um centímetro é um centésimo do metro. Um milímetro é um milésimo do metro. 0,1, gente, é a mesma coisa que um décimo. 0,01 é um centésimo. 0,001 é um milésimo. 1 quilômetro, gente, é igual a 10 hectômetro. 1 quilômetro é igual a 100 decâmetro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 10.000 decímetros. 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. 1 quilômetro é igual a 1 milhão de milímetros. Agora é a medida de massa. Apesar do quilograma ser a unidade fundamental de massa, usamos, né, o grama, que abrevia-se G, como unidade principal de massa. O grama, não é a grama, né? A grama é aquela grama de campo de futebol, jardim, né? O grama é a principal medida de massa existente.
As medidas maiores são chamadas de múltiplos e as menores submúltiplos. Então, fazendo a mesma coisa que fizemos com as medidas de comprimento. Ó. Tá aqui o grama, né? Ó, 1 grama, ok? Que é a medida principal, tá certo? Da massa. Então, é o seguinte. Então, 1 decagrama tem 10 gramas. 1 hectograma tem 100 gramas. 1 quilograma tem 1000 gramas. Tá certo? Aqui são as medidas maiores que o grama. São os múltiplos do grama. Agora, os submúltiplos do grama. 1 decigrama tem 1/10 do grama. 1 centigrama, tá certo? Tem 1 centésimo do grama. E 1 miligrama tem 1 milésimo do grama. A gente se engana sempre que falar da grama, né? Tá certo? Mas pode falar, certo? Da grama, do grama. O certo é o grama, tá certo? Então vamos lá para a próxima. Continuando ainda com medida de massa. Massa e peso. A massa de um objeto é a quantidade de matéria que ele possui. Diferentemente do peso, que é a força com que o corpo é atraído para o centro da Terra. A massa de um objeto é a mesma em qualquer lugar. Professor, eu não entendi isso aí. Gente, vocês sabem o que é massa? Massa é a quantidade de matéria contida no corpo. Gente, massa e peso é a mesma coisa? Não. Como eu falei a vocês, massa é a quantidade de matéria contida no corpo. E peso, pessoal, é a quantidade que a gravidade atrai no corpo. Vamos supor, você dá um pulo. Você cai na superfície aqui, né? No chão, rapidinho, né? Não? Mas se você for dar esse mesmo pulo lá na Lua, você vai ficar flutuando um pouquinho depois que você vai cair na superfície da Lua. Tá certo? Por que isso acontece, pessoal? Pessoal, é o seguinte, ó, o peso de uma pessoa aqui na Terra é 6 vezes maior do que uma pessoa lá na Lua. Tá certo? Isso por causa da gravidade. Gente, a gravidade aqui na Terra aqui, né? Onde nós estamos, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E lá na Lua é só 1,6 metro por segundo ao quadrado. Esse conteúdo aí já é de física, tá certo? É muito bom, mas vamos deixar para quando vocês estudarem física. Pessoal, 1 tonelada, aqui é mais uma medida de massa, viu? 1 tonelada é igual a 1000 quilos, né? Chama quilogramas, é quilo. Então, se eu tivesse 2 toneladas, seria 2.000 quilos. Ou seja, tonelada para quilo multiplica por 1000. Não tem erro. De quilograma para tonelada é o contrário. Divide por 1000. Ok? Tempo. Entre as grandezas, o tempo pode somente ser marcado. Para isto, utiliza-se pontos de referência e o encadeamento de várias relações, do tipo dia e noite, manhã, tarde e noite, passado e futuro, antes, agora e depois, o dia da semana, o ano e outros. Um dos instrumentos mais usados de tempo, né, é o nosso famoso calendário, né? Você quer marcar uma coisa, né? Aí vai lá e marca, isso é o tempo. E a temperatura? Como o tempo, né, pode-se somente marcar a temperatura. Pode-se marcar e ordenar a temperatura segundo uma escala numérica, tomando por base um valor estável como um ponto de referência, que no caso da temperatura é a temperatura do gelo derretendo. Sempre que for preciso saber com precisão qual é a temperatura, recorremos ao termômetro, que é um instrumento de marcação, né, que é muito usado para saber se nós estamos com febre. Pessoal, então é o seguinte.
Entre em contato por meio do meu WhatsApp, né, ou redes sociais. Veja vídeos sobre o assunto no YouTube, né, pessoal? Acesse também o canal da escola no YouTube. Consulte seu livro didático e seu caderno. Só para não esquecer, né? Para a segurança de todos, fiquem em casa e estamos juntos sempre, pessoal. E qualquer dúvida, vá lá no seu livrinho didático na página 120, está lá o conteúdo, página 120. Então, hoje só é a explicação. Ok, pessoal? Até mais!